Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de técnicas de vendas e telemarketing. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as técnicas de vendas. Portanto, um assunto muito importante para você que vai ingressar no mercado de trabalho. Vamos lá? Técnicas de vendas. Apesar de existirem vários tipos de vendas, por meio de visitas às empresas, de casa em casa, como representante de alguma marca, pelo telefone, internet e WhatsApp, nosso curso é dedicado à venda no varejo, que é mais comum, e ao telemarketing, como veremos mais adiante. Vale lembrar, entretanto, que todas as técnicas e atitudes discutidas neste curso também podem ser válidas para qualquer tipo de vendas, desde a venda por aplicativos e e-mail a vendas presencial em ponto de venda ou uma loja qualquer, não é? Para concretizar uma venda, é necessário que o vendedor seja produtivo, isto é, saiba se organizar e consiga direcionar suas atitudes para atender às necessidades do cliente. Você não vai vender se não entender como seu produto se encaixa na vida do cliente. Estamos falando isso desde a primeira aula, então a importância de você, como vendedor iniciante, se aprofundar e conhecer detalhadamente o produto, o serviço e a empresa onde você ingressar, ok? A primeira lição de casa é essa. Técnicas de vendas. Em grandes lojas, os produtos são divididos em departamentos e há vendedores específicos para cada um deles. Obviamente, o vendedor domina melhor as qualidades dos produtos do setor para o qual foi destinado. No entanto, isso não impede que ele saiba dar alguma orientação sobre outros produtos ou setores, visto que faz parte de uma equipe e trabalha para a empresa como um todo, e não só para um departamento específico. Então, vamos ver aqui alguns departamentos numa loja grande como a de um shopping center. Então, lojas de departamento, peças e vestuários, vestuário feminino. Depois nós temos loja de departamento, peça e vestuário masculino e, finalmente, peça e vestuário infantil. Então, vamos supor que você esteja trabalhando no vestuário infantil. De repente, pode faltar ou precisar, de atendimento em uma outra área, em outro departamento. Você tem que estar preparado para isso. Nesse momento que estamos vivendo, está evidenciado a nossa necessidade de adaptação. Então anote aí, outra característica de um bom vendedor é jogo de cintura. E não é só para o vendedor, é para qualquer profissional que queira ter sucesso na profissão, Então é isso que nós estamos falando. Dessa forma, seja em um setor específico de um grande estabelecimento, seja em uma pequena loja de variedades, o vendedor, para ter sucesso, precisa se inteirar dos produtos com os quais trabalhará e que, consequentemente, oferecerá aos clientes. Então, conhecer detalhadamente o produto é de fundamental importância. Além disso, o vendedor tem de investir em seu próprio crescimento. Então, quem pensa que quem vai investir no seu crescimento é a empresa onde você está trabalhando, esqueça. Hoje a responsabilidade do desenvolvimento é de cada um, acompanhando o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e cultural para estar sempre atualizado e focado. Deve também estar bem informado sobre o que está acontecendo no mundo e na região onde atua. Informação é o diferencial em sua atuação profissional.
Então, por isso que eu recomendo aos meus alunos estar bem informado todos os dias, né? Se você não gosta de assistir um telejornal, né, você pode ouvir podcasts. Existem podcasts de curta duração que você pode ouvir, por exemplo, quando estiver no transporte, quando estiver aguardando numa fila, né, para aproveitar o seu tempo e se manter atualizado, porque pode ser o diferencial, né? Certa vez eu entrei numa loja para adquirir um celular e falei de Steve Jobs para a vendedora. E por incrível que pareça, ela não conhecia, não sabia quem era. Então eu fiquei assim, falei, puxa, como é que uma profissional como esta, né, que atua com aparelhos eletrônicos, tablets, computadores, não sabe quem é Steve Jobs, né? Então é um pecado que você não pode cometer. Técnicas de vendas, o mascate. Antes de analisar as fases de uma venda, vamos conhecer a história de como nasceram os vendedores de hoje. Para começar, você sabe o que era um mascate? Né? Nós até já falamos um pouco a respeito desse personagem pitoresco que faz parte de nossa própria história. Então, temos uma foto aqui, né, que poderia estar no museu, mas que retrata um período histórico de grande desenvolvimento, né? Início do século XX, fim do século XIX e início do século XX. Os vendedores iam de porta em porta carregando vários produtos, né? E a gente vai conhecer um pouquinho desse personagem pitoresco. Técnicas de vendas. O mascate. Era o vendedor ambulante que até algumas décadas atrás era o principal comerciante deste país, vendendo mercadorias de porta em porta, como eu já estava dizendo, né? Realizando sonhos de consumo, concretizando fantasias. Então, nessa época não existia shopping center, não existia lojas de departamentos, né? A única forma do cliente ter contato com as novidades era através dos mascates, né? Embora ainda existam mascates em algumas áreas do interior do Brasil, aqui em Bauru tem ainda, né? Você tem mascate vendendo alimento, ovos, né? Verdura, pamonha, né? Panelas. Outro dia até bateu um mascate aqui querendo vender sofá. Então esta profissão está quase extinta, principalmente nos grandes centros, já que eles não são mais os principais vendedores deste país. Para conhecer melhor essa figura extraordinária que o avanço tecnológico praticamente fez desaparecer, vamos acompanhar o conto de autoria do Padre Gabriel. Antes de começar a falar sobre o conto do Padre Gabriel, vamos saber o que é um conto. O que é um conto? Conto é uma narrativa oral ou escrita sobre acontecimento real, histórico ou inventado. Diferente do romance, o conto é curto, mais curto, tanto em extensão quanto em relação ao tempo em que a trama se desenvolve. A linguagem é simples, envolvendo poucos personagens, cujas ações se relacionam a apenas um conflito. No Brasil, Machado de Assis é considerado o primeiro escritor a se destacar nesse gênero literário. Então ficou claro? O que é um conto? É uma história pequenininha, curta, com poucos personagens e com uma trama envolvendo apenas um conflito. Então, em resumo, é isso. Vamos ver então a história, o conto, né? O mascate no Jardim de Luz Acervo, né? Nós temos aqui um mascate. Olha lá, com a sua mala, né? Os cortes de tecido, né? Lenços. Quer dizer, ele trazia, a gente chamaria hoje de quinquilharias, mas um monte de produtos, né? Em que as pessoas tinham contato com a novidade através desse personagem. Alguns dos meus leitores provavelmente ainda se lembram da figura do mascate. Ele foi o antecessor do camelô moderno. No sentido mais exato da palavra, ele era um verdadeiro vendedor ambulante,
Na verdade, era mais ambulante que vendedor. Ia de casa em casa, carregando nas costas sua mala de mercadorias. Sua mala surrada atiçava os sonhos de consumo de muita gente. Esse mérito do mascate hoje foi roubado pela televisão. Ok? Existem canais apropriados em vender quinquilharias. São capazes de empurrar no telespectador desprevenido até mesmo a lâmpada de Aladim, que eu coloquei como exemplo aqui. A eficiência para vender é tamanha que, junto à lâmpada, o consumidor compra também o remédio para acordar o gênio, caso ele durma lá dentro. Pitoresco, né? Diferentemente da televisão, o mascate não era apenas um distribuidor de sonhos. Ele conhecia as pessoas e sabia do que elas gostavam. Se a mulher era vaidosa, ele vendia os olhos da cara para comprar os óculos da moda. O colar não importava que fosse de ouro ou não, mas era fundamental que brilhasse. Vocês lembram que nós falamos na aula passada sobre marketing de relacionamento? Então, quem iniciou, né, o precursor dessa forma de marketing foram os mascates, porque eles tinham contato direto com o cliente e sabiam exatamente o que eles precisavam. E se ele não tinha o produto naquela ocasião, na próxima visita, com certeza ele vai trazer o produto, né? Então, o marketing de relacionamento é esse contato que os nossos avós tinham, né, com os empórios, onde se comprava com caderneta, como eu havia falado. A cliente sabia que ninguém nas proximidades ia usar o mesmo tecido. Nesse pormenor, o tamanho da mala ajudava. Cabia somente aquele pedaço de pano que era coisa rara. Aliás, tudo na mala era coisa rara, inclusive ela. Abrir a mala era abrir o verdadeiro baú da felicidade. Não teria sido o mascate o responsável em última instância por essa expressão tão famosa? Olha ali no século XIX, né? A hora que encostava a carroça, né, todo mundo saía, né? Era aquele acontecimento do bairro, né? E as pessoas experimentavam perfumes, experimentavam chapéus, né? Sandálias, viam tecidos, e com isso o mascate trazia também informações das grandes cidades, e era um acontecimento, gente. É um fato histórico. O bom vendedor sabe que ninguém vende apenas mercadoria, vendem-se sonhos. Comprar o falso brilhante era exercer o poder de impressionar. O terno listrado, nem me falem, deixava mudo o concorrente. O mascate era o vendedor que inspirava confiança. Após a sessão de vendas, ia parar na cozinha, tomava café, limonada, perguntava pela família e pelos vizinhos. Aqui nós temos uma imagem de um mascate, filme de porta em porta, história de Bill Porter, história real, que chegou a alcançar o posto de vendedor número 1. Um filme maravilhoso, eu recomendo que vocês assistam, né? E de porta em porta. Ele era um deficiente, né? Ele vivia com a mãe e a mãe ensinou ele desde pequeno que duas coisas eram fundamentais para o sucesso: paciência e persistência. Tanto é que ela fazia lanches para ele, né? E ela escrevia no lanche: paciência e persistência, para ele poder se sair bem no trabalho. E com tanto empenho e força de vontade, ele se torna o vendedor número 1, passando na frente de outros vendedores que eram muito mais inteligentes do que ele, né? Então que isso sirva para a gente como lição, né? Nós temos que ter muita paciência, que hoje nós chamamos de resiliência, né? E persistência, tenacidade, para atingir os nossos sonhos. Ele se tornava íntimo e inspirava confiança. Por causa disso,
se inteirava dos segredos de todos. Sabia que sua próxima visita coincidia com as vésperas do casamento de fulano ou a morte de cicrano, que andava mal das pernas. Por acaso, na próxima visita, ele incluía na mala um corte de pano preto, que poderia servir para o luto, e alguns pares de alianças. As alianças teriam vendas certas. Quanto ao pano de luto, isso era meio arriscado. Talvez vendesse as novas alianças também para a viúva de segundas intenções. Por isso, o mascate era a pessoa mais certa das horas incertas. Então, lá mais um trecho do filme, De Porta em Porta, história de Bill Porto, que conseguiu ser o vendedor número 1. Atualmente, vivemos no império da televisão. Ela é uma vendedora fria, tem uma visão geral do ser humano. Talvez por isso, o vendedor ambulante ainda sobrevive. A vitrine atual é uma versão moderna da mala do mascate. As mercadorias, entretanto, são em números maiores. Mas o ser humano, elemento necessário numa relação de compra e venda, você sabe onde anda? Texto de Padre Gabriel disponível no site abaixo. Aqui eu coloquei o Shop Tour, né? Que é o Shoptime e Shop Tour. A TV vira instrumento de vendas. E hoje, naturalmente, nós já ultrapassamos a televisão e a venda é feita diretamente pela internet, né? Então nós temos as vendas com a pandemia, né? Estourando, subindo mais de 400% pela internet. Pois é, se cada vendedor, né, vamos fazer uma reflexão agora. Pois é, se cada vendedor agisse um pouco como os mascates, estabelecendo com os clientes uma relação pessoal, única, baseada na confiança e no conhecimentos mútuos, oferecendo um tratamento personalizado, com certeza as vendas melhorariam muito, você não acha? Isso aí é marketing de relacionamento. Reflita um pouco sobre a figura do mascate e suas qualidades. Será que os vendedores modernos têm algo a aprender com os mascates? Em que os vendedores atuais são melhores ou piores que os mascates? Acho que vale a pena essa reflexão para você levar para a sua vida profissional. E com isso, nós estamos encerrando a nossa 5ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós começamos então com as técnicas, né? Iniciando pela história do mascate e como ele se enfronhava na vida dos seus clientes a ponto de saber, tintim por tintim, os pormenores da vida de cada um e as necessidades de cada um. E era também o detentor das novidades. Quando chegava nas cidades, né, nos bairros, era um acontecimento. Hoje a gente não tem nem mais ideia de como é isso, mas foi um momento bastante histórico. Agradeço a participação de vocês na nossa aula e até a próxima aula, que será a nossa 6ª. Muito obrigado e até lá.